Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um TrígonoCast da Trígono Capital. Esse mês vamos falar dos veículos elétricos, né? Que foi tema da nossa última live, muito bem conduzida pelo Werner, seu time de gestão. É uma live que tem gerado um pouco de polêmica aí, né? E a gente está aqui para comentar, como a gente sempre faz, nossa resenha. Eu queria apresentar para vocês o Guilherme. Guilherme é o mais novo membro do nosso time de gestão, começou com a gente em outubro. É um especialista, ajudou muito a escrever essa resenha, então ninguém melhor do que ele para comentar a resenha com vocês. Guilherme, muito bem-vindo. Comenta um pouco aí da sua história para a turma te conhecer. Eu sei que já participou de live Sim. com a gente, já está com a gente desde outubro, mas legal a turma te conhecer mais um pouco. Não, perfeito, Fred. Boa tarde, pessoal, os ouvintes. Eu sou engenheiro civil, então minha formação é um pouco diferente aí da turma, né? E eu tenho experiência de engenheiro residente em obra, né? De tocar a obra no dia a dia. Também trabalhei 5 anos com sistemas de combate a incêndio em Belo Horizonte, mas rodando o Brasil inteiro, até alguns projetos fora do país, Cuba, Angola, Equador, sempre instalando sistemas de incêndio em máquinas fora de estrada. Então, eu sempre tive esse DNA de estar na oficina de manutenção do cliente, de grandes empresas, né, papel e celulose, mineração, essas que a gente vê aqui no Brasil. Então, eu tento trazer um pouquinho disso para minha experiência, né? E depois eu entrei no mercado primeiro no sell side e agora eu estou aqui na Trígono, né? No buy side, muito feliz e espero contribuir aí com o time, com a equipe e trazer um pouquinho dessa experiência, vamos dizer assim, de campo, né? De engenheiro, de estar em campo e trazer isso para refletir aqui nos nossos números, nos nossos modelos. Já está contribuindo, né? Acho que assim, a gente tem uma participação grande em empresas do setor automotivo, de não só leves como pesados e veículos off-road, de agricultura. Então a turma já conhece muito bem o segmento. Você vem, obviamente, com experiência de chão de fábrica, que agrega bastante. E essa resenha é uma resenha bastante rica, né? Que a gente percebe, né? Que quando a gente começou a ouvir falar de... Na verdade, os carros elétricos surgiram na década de 70 e rapidamente o cartel do petróleo deu um jeito de matar. Né? Isso pode... a gente pode deixar o QR Code lá para a galera que quiser puxar a resenha. E aí ressurgiu de novo, né, essa história de carro elétrico, né? Ela veio um pouco de carona com a questão da preocupação do clima, né, ambiental. Começou esse movimento nos Estados Unidos e aí isso foi se espalhando pelo mundo. E aí o que acabou acontecendo é que os governos, para pegar essa onda com essa preocupação, começaram a criar subsídios enormes para a fabricação de carros elétricos. Muitas montadoras abraçaram essa causa, né? A Tesla é um grande exemplo disso, né? E depois, com o tempo, a gente começou a ver os problemas. Problemas que vieram porque não fizeram a lição de casa, problemas que vieram por ser uma tecnologia nova e que precisa de ajustes. Então, a ideia dessa resenha é comentar um pouco a nossa visão. E eu não posso dizer que é a nossa visão. Na verdade, a gente conhece o setor, foi feita uma pesquisa, são fatos que estão acontecendo, a gente só está mastigando, entregando para o nosso ouvinte, para o nosso leitor, o que está acontecendo com o segmento elétrico no Brasil. Né? Realmente, ele não é a melhor opção da questão ambiental. Vou mostrar isso para vocês e queria devolver a bola para você agora, mostrar aí para vocês, né, as manchetes de como estava o oba-oba no começo dessa história de elétricos. Não, perfeito, Fred. Acho que você introduziu bem a questão. Não só os governos, né, mas a própria mídia embarcou muito nessa narrativa, né? Acho que a grande questão, né, foi tratar os carros elétricos como uma bala de prata para resolver os problemas ambientais do mundo, né? Simplesmente trocando os carros elétricos, a gente vai reduzir as emissões de particulados, vai poluir menos. Mas é o que você falou, né? Faltou um pouquinho ali de planejamento, né? Acho que ficou um pouco forçado esse movimento também. E faltou também o que aconteceu também é que a mídia ela vendeu a história que cabia naquele momento. Sim. Ignorou fatos importantes que já sabia-se à época, mas que foram simplesmente ignorados. Por exemplo, uma coisa simples. O cara que está nos Estados Unidos comprou um Tesla, ele vai carregar o carro dele na tomada. Aquela energia que foi gerada para carregar a bateria elétrica do carro, ela não é uma energia limpa. Perfeito. Né? A matriz energética dos Estados Unidos ela é composta... Gás e carvão, basicamente. Gás e carvão, que são super poluentes. Perfeito. Então, como é que pode-se dizer que o veículo elétrico... Obviamente, quando você dirige o veículo elétrico, né, ele não polui.
Sim. Mas na hora que saiu Você esse recarrega, né? na hora que saiu esse oba-oba, ninguém falou, e aí? E para recarregar, de onde vem energia? Exato. Outra coisa que não falaram, por exemplo, e para produzir a bateria? Como é que é o processo? Então vamos avançando aqui e a gente vai destrinchando isso, slide a slide aí. Não, perfeito. Acho que o primeiro slide aqui a gente tentou fazer de uma forma mais resumida, depois que quem tiver interesse pode acessar a live ou a própria resenha mais descritiva. Então a gente trouxe algumas manchetes aqui, são fatos, né? A gente buscou essas notícias de algumas previsões, né, que foram feitas antigamente. Então, alguns institutos aqui, o Rock Mountain, diz que 2/3 das vendas globais de todos os carros até 2030 vão ser veículos elétricos. Depois a gente tem um estudo da PwC falando que 35 milhões de veículos elétricos só no Brasil até 2040, né? E depois um outro estudo da Global Data que o mercado de veículos elétricos vai crescer a um CAGR, ou seja, um crescimento composto anual de 16% até 2035. E são manchetes atuais, né, de previsões que estão sendo feitas. 16% né? De composto, em cada 5 anos o cara dobra. Imagina, né? O que é isso? O que a gente precisa de mineral, de infraestrutura para poder cumprir essa previsão, né? Mas aí a gente vai passar isso mais para frente. Então a gente buscou lá atrás, né? Então quando começou essa primeira onda de carros elétricos, né? A gente trouxe aqui 2 matérias. Uma falando de infraestrutura, eles comentaram que em 2020, né? Ou seja, 3 anos atrás, a gente teria mais ou menos 10 milhões de postos de recarga no mundo. E hoje, né, em 2022, esse número é 1 milhão. Então, assim, a gente um décimo do que era previsto lá em 2020. E uma outra matéria é que em 2022 eles previam que o carro elétrico já ia ser mais barato que a combustão. Eu acho interessante que no slide anterior você tem uma manchete brasileira, né? O Brasil terá mais de 35 milhões de veículos elétricos até 2040. Onde é que tem posto para carregar veículo elétrico aqui no Brasil? Só no Brasil. Imagina, você tem que parar agora de produzir a combustão e produzir só elétrico para você chegar nesses 35 milhões aí. Então é bastante otimismo, mas vamos ver, né? É o que a gente fala, a gente traz aqui os fatos. Acho que tem mais perguntas do que respostas ainda nessa adoção aí em massa dos veículos elétricos. E aí a gente pegou algumas notícias recentes também, né? Então aqui uma da Reuters, né? Falando que estão tocando alarmes, né, da demanda dos carros elétricos desacelerando, né? A gente teve matéria da Ford também, falando que vai postergar o investimento em veículos elétricos. E também uma outra matéria do Business Insider, que a indústria provavelmente superestimou a demanda de veículos elétricos. A gente está vendo isso, a Tesla também teve resultados complicados, então assim... a pessoa surfou essa onda e foi uma onda rápida, né? Assim, alguns anos e agora está um pouco caindo a ficha, né? Exato. Da competitividade e da competitividade e da real contribuição ao meio ambiente que esse motor traz, né? A gente comentou algumas notícias, mas tem várias, né? Então, muitas montadoras postergando, né? Falando, não era bem assim a demanda, a gente está redimensionando aqui o nosso planejamento. E aqui, em linha com o que você falou, né, 2 locadoras, a Sixt e a Hertz, dos Estados Unidos, que saíram matérias recentes, né, que elas teriam se decepcionado com os carros elétricos. Então, por quê? Né? O que eles listaram assim, como decepção? Baixa demanda de aluguel. Então, o carro elétrico é um carro que ele é mais caro para alugar. O cara não tem onde carregar. E para que o cara vai querer alugar um carro mais caro se ele pode alugar a combustão? Então, esse era um ponto. Então, ficou ocioso, né, a frota elétrica. E aí você tem um custo de manutenção mais alto. Escassez de peças de reposição, então não é um mercado desenvolvido ainda. Você precisa de uma peça, tem que encomendar, às vezes não tem de pronta entrega. Isso a gente falando dos Estados Unidos, né? Imagina mercados emergentes, que pode ser até mais complicado. E um ponto muito relevante que é a desvalorização, né? Então, as locadoras, né, que são grandes consumidores de carros, eles precisam da revenda para fazer o negócio girar. Então, se você compra um carro e ele desvaloriza uma enormidade, né, 40% ou mais num ano, como é que você faz, né? Então, esses foram alguns motivos que as locadoras listaram para diminuir a frota de veículos elétricos, né? É engraçado como todo mundo pula na piscina sem sentir a temperatura antes, né? Primeiro o cara declara investimento, o outro fala que só vai alugar carro elétrico, mas depois quando começa a ver na prática, o cara não faz a diligência, não faz a lição de casa, né? Todo mundo sabe aqui a nossa participação acionária relevante em Tupi, né? Em Metal Leve, em Schultz, São Martinho, todas ligadas aí, de certa forma, ao setor automotivo.
Então, a nossa ideia aqui não é realmente puxar a sardinha para o nosso lado. Estamos mostrando o que a gente está vendo. Que toda vez que alguém fala para a gente e o mercado insiste em dizer que o carro elétrico vai matar a Tupi, a gente está mostrando que não é só a falta de capacidade do elétrico tomar conta do business todo, mas também você vai mostrar adiante que grande parte da produção da Tupi, né, grande parte do destino das peças das chuvas, por exemplo, vem para motores de caminhões pesados, né, máquinas agrícolas. Você não vai ter uma jamanta elétrica ou um trator da Caterpillar elétrico. Você não tem o torque, não funciona. Aquilo lá para carro elétrico é carrinho de golfe e carro de passeio. Então, assim... A gente até comenta, né? Assim, não é que a Trígono não... A gente tem a nossa opinião, né? A gente acredita que o carro elétrico, sim, é uma realidade, mas ele vai coexistir com o veículo a combustão, né? Acho que, como você bem comentou, a gente está vendo vários desafios para o veículo leve. Quando você leva isso para o veículo pesado, o veículo off-road, aí as complexidades multiplicam por 10. E a gente vai mostrar um pouquinho disso aqui também. Pelo que eu lembro, né? Assim, me corrija se estiver errado, né? O bloco de motor, por exemplo, de um carro elétrico é de alumínio. É isso, não é? Alumínio e tem de ferro também. Mas a ideia era minimizar o peso. E aí, quando você coloca isso num veículo mais forte, que demanda torque, o bloco racha, ele não aguenta. Isso. Então, você tem várias limitações técnicas, né, que impedem com que o veículo elétrico realmente tome conta de toda a cadeia de transporte, seja ela pesada, leve, off-road. Então, assim, ele fica restrito ao veículo de passeio. Sim. E uma coisa interessante também, porque a gente costuma falar carro elétrico, mas a gente tem algumas categorias. A gente tem o plug-in e tem o híbrido. Sim. E esses dois modelos têm motor a combustão. Sim. Então, você tem um motor elétrico, mas você tem um motor a combustão. Então, assim, a popularização do híbrido, do plug-in, não vai afetar em nada as nossas teses, né? E a gente, inclusive, vai mostrar mais para frente que aparentemente é a solução mais viável, economicamente e para o meio ambiente. Eu acho que carro elétrico serve para carro de passeio, para carrinho de golfe e autorama. Então, assim, não tem muito... assim, o que vai perdurar 100% elétrico, né? Porque, assim, eu acho que o elétrico veio para ficar, sim, mas ele é uma nichos, composição. Né? Alguns nichos puramente elétrico, mas você vai mostrar aí mais para frente, né? Em algumas regras, algumas contas que a gente faz, que a combinação do elétrico e combustão é a melhor solução. Vamos lá, continua um pouco. Então, acho que o primeiro aqui, que acho que é bem importante para entender, é a questão do ciclo de vida, né? Então, muita gente fala, o elétrico não polui, mas a verdade não é essa, né? A gente, quando está consumindo um carro elétrico, compra um carro elétrico, você tem que considerar desde a fabricação dele até a reciclagem. Então, quando você faz essa conta, né, da mineração, um carro elétrico, por exemplo, gasta 27% a 30% mais de alumínio que um carro a combustão. Não é só alumínio, né? Uma bateria elétrica tem lítio, cobalto, grafite e toneladas desse mineral, né? Que as mineradoras elas precisam minerar. Você faz o carro elétrico, né? Então você tem uma agressão ao meio ambiente para fabricar isso aí. Durante o uso do carro elétrico, o cara tem que plugar na tomada, a energia gerada lá não é limpa, e depois que o cara vende e o carro, você tem que reciclar, e o que você faz com o lítio, com a bateria que não serve mais? Como é que você recicla aquilo? Então, primeira coisa que me chama a atenção é que o carro elétrico, se a gente considerar o ciclo de vida, é o que mais polui. Perfeito. A gente olha aqui nesse gráfico, foi bem claro, né? O etanol, né? O veículo a combustão etanol, ele é muito menos poluente, ele é muito mais amigo do ambiente do que o carro elétrico. E a gente tem duas questões aí. O carro elétrico no Brasil, ele ainda ele é ok, porque a nossa matriz energética tem grande parte renovável, né? Mas quando você leva ele para os Estados Unidos e China, aí ele fica mais poluente, ainda mais agressivo, porque são países que têm a matriz energética baseada no carvão e no gás. Não, mas você colocou aqui, que nesse estudo aqui, que você está assumindo que um veículo rodou 150 mil quilômetros, né? No caso do carro elétrico, a emissão é zero, não tem emissão. Mas para carregar, né? Quantas carregadas quantos watts ou quilowatts ele usou de energia gerada para conseguir rodar 150 mil? E essa geração de energia não é limpa. Perfeito, exatamente. E você tem também a questão da reciclagem das baterias, né? Então você vai ter que trocar em algum momento a bateria do seu carro. E não dura muito, 7 a 10 anos. E normalmente é 30% do valor do carro, só a bateria. Então você imagina, né, a dor de cabeça. A gente, como é uma tecnologia nova, né, a gente não está passando por esses problemas, né? Mas a gente já começa a ver alguma preocupação nesse sentido. E aí, já antecipando, né, a gente até colocou essa charge que ficou famosa. Então, a pessoa está utilizando o carro elétrico e, nossa, eu estou, né, ajudando aqui o meio ambiente, mas, na verdade, quando ele recarrega, né, ele está usando a matriz energética do seu país, que, na maioria dos casos, quando a gente Isso aí é só um ponto, é só quando ele está recarregando. Mas e para produzir o carro?
Exato. Né? Você tem aí a quantidade de minério que se usa para uma bateria. Né? A gente vai mostrar aqui mais para frente. Então, acho que um ponto importante também é a questão dos subsídios, né? O carro elétrico está sendo muito incentivado, né, pelos governos, né, muita propaganda da mídia. Então, principalmente na China, a gente viu muito incentivo, nos Estados Unidos. E agora a gente está vendo notícias recentes ao contrário. Então, a Alemanha anunciou no final do ano passado que encerrou os subsídios a veículos elétricos. A gente está vendo a França também no mesmo caminho. E a França, inclusive, a União Europeia como um todo, né, está fazendo investigações contra o subsídio chinês. Contra o dumping chinês, Contra o dumping chinês. Porque acontece, o setor automotivo é muito forte na Europa. Só que o carro chinês chega lá muito mais barato. Eles não conseguem competir com o carro chinês, que está vindo com subsídio de lá. Então, a gente começa a ver esses movimentos, né? Então, o que isso vai traduzir, né? Vai ficar mais caro o carro elétrico. Será que ele vai continuar com essa aceleração de vendas, né? É o que a gente Deus sabe lá qual é o processo de fabricação do carro elétrico na China, né? Imagina, sempre uma caixa né? preta, né? Isso é a coisa que ninguém preocupa, né? A gente até tirou da apresentação aqui, mas quem assistir a live vai ver. O cobalto, que é um material muito presente nas baterias, né? Ele é a maior parte das reservas do mundo estão no Congo, né? E a gente vê crianças, mulheres, aquelas condições subhumanas mesmo das minas. Então, assim, é uma coisa que ninguém preocupa, né? Na hora que você está comprando um carro, mas se você for analisar a história, de onde que vem, você ficaria um pouco preocupado. Você vê, né, o Atacama, que é um grande produtor de lítio também, a condição das mineradoras, né? Como comprar nas terras indígenas do Atacama e como eles tratam, né? Fazem todo o tratamento. Porque aquilo, assim, uma mina, todo mundo sabe, ela tem começo, meio e fim. Quando acaba, não é simplesmente vou embora, deixa aquilo lá. Tem que descomissionar, tem que desfazer, tem que evitar que aquilo polua o meio ambiente. Então, assim, complexo, né? O Chile, né, que tem uma grande reserva de lítio, as paisagens lá do deserto estão bastante modificadas, né? O pessoal faz aquelas grandes piscinas que é para fazer a extração do lítio. Então, assim, é um impacto ambiental também que afeta, né, toda a região. E muita gente não sabe disso, né? A verdade é essa, não é divulgado, você não vê a mídia falar disso, mas é um fato, né, o que acontece. Outro ponto, né, é a infraestrutura. Então, isso a gente está trazendo notícias dos Estados Unidos. Quando a gente pensa em emergentes, acho que fica ainda mais complexo. Mas mesmo lá, muito problema de carregador que não funciona. Então imagina, você está pegando uma estrada, você chega no posto, tem até o carregador, que já é difícil, mas ele pode não estar funcionando, ou pode ter alguém na sua frente carregando. Tem esse problema, por exemplo, eu tenho um carro híbrido, eu chego na minha casa, ontem eu cheguei em casa às 9 horas da noite, pluguei o carro para carregar. A primeira informação que aparece no painel é quando a bateria vai estar 100%, e diz que vai estar 100% 2 horas da manhã. Demora 5 horas para carregar a bateria do meu carro, que é híbrido. Né? Então, como é que você vai ter isso um posto? O cara faz o quê? O cara vai ter que plugar o carro e vai dormir, ou vai tomar um café, ou vai no cinema, faz alguma coisa. Não existe. Hoje você vai abastecer um carro a combustão, demora, o cara vai lá, 5 minutos, vai embora. O carro elétrico, você pode ter aqueles fast chargers, mas mesmo assim demora. Né? Eles estão investindo no fast charge, mas é o que você falou, aí é caro, né? É um investimento alto, né? E você precisa de quantos para atender a população, né? Imagina que o carro elétrico fique popular, né? Seria um investimento muito alto. E o que a gente está vendo, até coloquei a notícia ali, a Tesla, em alguns casos, ela está cobrando até uma taxa, né? Porque o pessoal vai recarregar e deixa lá o carro, igual você falou. E aí, o cara quer recarregar, tem uma fila. Olha, eu aluguei um carro elétrico no meio do ano, fui viajar para os Estados Unidos, aluguei um carro elétrico. E toda noite o valet do hotel carregava o carro. Um belo dia esqueceram de carregar o carro. E aí eu peguei o carro que tinha 1/4 de bateria. E aí eu fiquei super preocupado. Como é que eu vou andar o dia inteiro com um carro que não dá? O que eu fiz? Andava um pouquinho, aí parei no shopping center, lá tem para carregar. Fui no shopping, fui almoçar, 1h30 de almoço. Quando eu voltei, em vez de 20% de bateria, tinha 25%. Aí, tá vendo? Então, assim, é uma coisa que demora, sim, né, para carregar. Então, não é tão simples assim. O pessoal tem um carro elétrico aqui, tá em São Paulo, quer ir para o Rio de Janeiro. Vai carregar onde? Pois é. Porque são 800 quilômetros de volta, né? Então o cara tem que voltar. Vai carregar onde, ó? E imagina pro interior, né? Interior de Minas, vai para baixo ali, Paraná. Então vai ficando cada vez mais complexo. E a gente está vendo já nos Estados Unidos alguma preocupação nesse sentido. Então, falando de Brasil, seria uma situação ainda mais complicada. Outro tema que a gente traz, né, é a escassez de insumos. Então, esses metais raros, né, que são utilizados nas baterias, eles são escassos. E para atender essa demanda prevista,
As montadoras estão até investindo diretamente em mineradores. Então, você imagina essas grandes montadoras querendo verticalizar para garantir o insumo para fabricar os veículos. Então, assim, você está tirando ela do core business dela para ter que preocupar em garantir o fornecimento de algum insumo. Então, você vai criando complexidades que a gente acha que, à medida que forem avançando, né, essas vendas dos carros elétricos, vai se tornar um problema, um gargalo também. Mas eu acho interessante essa regra 1.690, porque isso mostra a dimensão. Isso, e também mostra para a gente por que o que vai acabar prevalecendo, na nossa opinião, é um veículo híbrido, porque não faz sentido um 100% elétrico por conta disso. Perfeito. Esse gráfico é bem interessante, que ele é da própria Toyota. Então, ele diz que para você produzir uma bateria de carro elétrico, você produz 6 baterias de veículo plug-in e 90 baterias de veículos híbridos, né? E se você faz a comparação de 90 veículos híbridos versus um carro elétrico, você tem 37 vezes mais, uma redução maior na emissão. Agora, eu tiro uma dúvida aqui. Qual a diferença entre o plug-in e o híbrido? A grande diferença do plug-in e do híbrido é que a bateria do plug-in ela é um pouco maior, mais robusta, então ele tem uma autonomia elétrica maior. Ela é híbrida, só que você bota na tomada. Você recarrega na tomada. E no híbrido não coloca. O híbrido não. O Toyota tem o Toyota Corolla híbrido que não coloca na tomada. Tem o Prius, isso. Sim. Sim. Ele recarrega o Prius é 100% elétrico. Você tem o híbrido também. Ah, tem o híbrido, tá bom. Ele recarrega com a força regenerativa do freio e com o próprio funcionamento da combustão. Que é a tecnologia da Fórmula 1 lá. O KERS. Exato. Sim. E o plug-in não. O plug-in você pode ligar uma fonte externa para recarregar. E aí você tem o BEV, né, que eles falam, que é o Battery, que é 100% elétrico, né? Então, essas são as grandes diferenças. Aqui, particularmente, né, a gente acredita muito no plug-in e no híbrido, pelo que a gente está vendo aqui. Você precisa de menos minerais, é um veículo economicamente mais viável e mais amigo do ambiente, né? Você vê menos emissões de particulados, então a gente acha que uma solução até mais pragmática do que o veículo 100% elétrico. Olha que interessante isso aqui, né? A gente fala de material elétrico, o pessoal pensa em lítio. Não é só lítio, né? Não é só lítio, aqui a gente fala de onde vem também, né? Grafite, terras raras e ímã permanente, são insumos essenciais para as baterias. E a gente vê a China, né, como ela tem mais de 60% no grafite, nas terras raras, e mais de 90% no ímã permanente. Então a gente chega num dilema, né, Fred? A gente está vendo o mundo falar muito de nearshoring, tensões políticas, né? Os países querem ficar mais independentes. Então os Estados Unidos está querendo produzir, né, as próprias manufaturas no país. Houve a migração pós-coronavírus, né? Exato. De muita fábrica, né, que produzia na China para vender fora da China, trouxeram para perto, né? Exato. Europa, Estados Unidos, entendeu? Então, assim, tá vendo essa dependência, né? E aqui você está indo no caminho contrário, né? Então você está ficando mais dependente de China à medida que os carros elétricos ganham exposição. Então, um futuro, né, hipotético, que a gente tem um domínio de carro elétrico, você está totalmente na mão dos chineses, né? Pelo menos na fabricação, extração dos insumos aí necessários para a fabricação. Um outro ponto importante que é a questão do incêndio, né? Que eu posso falar um pouquinho porque eu trabalhei com isso há alguns anos. A gente não tem tecnologia hoje para apagar incêndio em bateria de carro elétrico, ou baterias como um todo. Porque normalmente a gente usa na extinção de incêndio água ou pó químico. Eles não são eficazes no combate a incêndio em baterias. Então, normalmente, quando você vê até notícias que a gente vê aí de carro elétrico pegando fogo, não apaga. Você pode ficar o dia inteiro ali jogando água, a bateria vai continuar em combustão. Então, é uma coisa que muita gente ainda não sabe, né? E a gente pegou um manual da própria Allianz, né, que é uma seguradora, e ela comentando do perigo de transportar o carro elétrico em navios. Então, ele tem que ficar mais espaçado, né? Você perde logística ali, você perde espaço dentro do seu carregamento, porque o carro não pode ficar muito próximo do outro, justamente para não expandir esse incêndio. E a gente vê casos de combustão espontânea nas ruas, né? Então a gente vê veículo elétrico pegando fogo por sobreaquecimento de bateria, curto-circuito, enfim. E aí o que você tem que fazer é evacuar e deixar o veículo ali. Você não consegue apagar, combater. Só colocar no vácuo. Só colocar. A gente teve uma notícia de um Tesla, pegou fogo lá nos Estados Unidos, os bombeiros chegaram, né? Gastaram 22 mil litros de água no carro para apagar o incêndio, ficaram jogando água ali o dia inteiro. E o pior, né? Aquela água fica toda contaminada com metais pesados da bateria, enfim. É uma situação que ainda vai trazer mais perguntas aí para a gente sobre esse tema. Trazendo um pouquinho a parte a gente falou muito de veículos leves, né? Mas
para veículos pesados e off-road, os desafios são ainda maiores. Maiores porque assim, todo mundo fala assim, a gente escuta e muitos analistas comentam, pô, mas os veículos elétricos vão acabar com a Tupi. Né? A Tupi produz, eu acho, né? 90% do que a Tupi produz não é veículo de passeio. Perfeito. São leves e são pesados e comerciais. Que justamente são aqueles que não conseguem ser atendidos por veículos elétricos. Exatamente. Então, assim, totalmente sem cabimento, né? O pessoal, a Tupi vai morrer, um dying business, né? A gente não concorda com isso. A gente está mostrando aqui alguns fatos. Mas, por mais que o carro elétrico, o veículo leve, seja uma tendência, que realmente se concretize aí as promessas ousadas, né? As perspectivas, ainda assim ela não tem problema, porque o veículo pesado, que é o principal setor ali que a Tupi atende, né? Sejam os caminhões, sejam máquinas agrícolas, linha amarela, ele não vai ser eletrificado tão cedo, né? Aqui a gente tem um caso claro da Vale, né? Então eles fizeram um teste, né, com alguns veículos elétricos pesados e eles se arrependeram, né? Eles mesmos comentaram que deram um passo, vamos dizer assim, colocaram a carroça na frente dos bois e agora eles voltaram. Por quê? Autonomia e peso das baterias. Então, uma bateria de carro elétrico, veículo leve, pesa em torno de 500 quilos. Quando a gente fala desses caminhões, 5, 4 toneladas. Então, você imagina trocar essa bateria, né, colocá-la para recarregar. São máquinas que trabalham em ambientes agressivos, distantes, você não tem infraestrutura. Muitas vezes trabalham 24 horas, né, por 7. Então, você não tem tempo para ficar recarregando o veículo. Se uma bateria de carro demora uma noite para carregar, se botar a bateria num trator, num caminhão. Imagina. Aí você fala, não, então você pode deixar uma bateria reserva, na hora que acabar você troca. Mas aí são 4 toneladas, você vai precisar de um caminhão Munk, vai precisar de uma logística específica só para trocar a bateria, né? Acaba que não é viável, é o que acontece. E outra questão é o custo, né? A máquina é muito mais cara e você não tem nenhum poder de revenda, né? Quem vai comprar um trator de grande porte, um caminhão elétrico de grande porte, sendo que tem todos esses desafios, né? Então, aqui é um caso claro, né? Então, não é a Trigo, né? O diretor da Vale de Planejamento falando que deu um passo na direção errada, né? Eles até comentam que agora a aposta deles é no etanol, no diesel e em amônia verde. Vamos falar então mudando um pouco do tema. Então, assim, questão ambiental, né? A gente já viu realmente que o carro elétrico polui mais do que o carro a combustão, se a gente considerar todo o ciclo de vida do carro, né? O Brasil é um dos maiores produtores de etanol, né? Independentemente se é etanol de celulose, se é de milho, se é de cana-de-açúcar, é um combustível verde, né? Porque você não tem não só a plantação emite, né? Ela captura o carbono. Ela captura o carbono, né? Como a produção também ela é praticamente limpa e na combustão também é muito mais limpa do que o monóxido de carbono do carro. Então, assim, não tem porquê. Esse é o combustível do futuro. Quando a gente fala do Brasil, fica ainda mais claro, assim, né? Ainda mais que a gente tem essa vocação, né? Então, a gente até destacou, mas não só o Brasil. O ministro da Índia, né, comentou que o etanol vai ser o combustível do futuro. Eles estão aumentando a mistura do etanol na gasolina lá também. Aqui no Brasil, a gente tem iniciativa que chama Combustível do Futuro, de aumentar o etanol para 30% também na gasolina. No biodiesel, a mesma coisa. O governo já decretou, a partir desse ano, vai aumentar em 14% a mistura. E a gente tem o biometano, que é um biogás, né, que ele é processado e ele pode reduzir até 70% o consumo do diesel. Então aqui, por exemplo, as nossas investidas, Jales e São Martinho, já estão investindo em biometano. Então você vai ter redução de custo para a própria frota, você pode vender ali o excedente. Então, assim, no Brasil... A tecnologia dessas empresas é impressionante. Sim. Né? Esses caras estão 10 anos na frente, né? E o interessante, né, que a gente, assim, a produção de cana-de-açúcar, né, ela era antigamente direcionada a açúcar. Sim. Então, cada vez mais o açúcar vira o inimigo, né, porque ele realmente faz mal para a saúde, principalmente açúcar refinado, mas você está usando a cana, em vez de fazer açúcar, você faz o etanol que limpa a atmosfera, que limpa... Sim, captura carbono. Que limpa a consciência também. Então. A gente, inclusive, viu essa semana, saiu uma notícia nos Estados Unidos, que lá também eles estão querendo aumentar a mistura do etanol. Então, assim, a gente é bem otimista com o futuro do etanol, não só para combustível, mas indústria química, alimentícia, né, bebidas. Então, a gente acha que está bem posicionado, né, nessas teses. Inclusive, o açúcar hoje é o que está,
vamos dizer, está indo para o all-time high, né? Está muito forte em termos de fundamentos, o etanol está sofrendo um pouco, mas a gente tem plena convicção que essa dinâmica vai melhorar nos próximos trimestres aí, por tudo isso que a gente está vendo. E aqui são notícias das próprias montadoras, tá? Então a gente trouxe Stellantis, Toyota e Volks, as três investindo e falando que o híbrido é a melhor solução para o Brasil. Então, né, não é Trígono falando, Guilherme, Fred, são as montadoras falando que dentro do estudo deles, né, da capacidade técnica que eles têm, eles acham que o híbrido e o plug-in é a tecnologia ideal para o Brasil, né, visto a nossa vocação, né, visto o custo, a acessibilidade desses produtos. Então, para a gente resumir, primeiro, carro elétrico ele polui mais do que os outros motores. Esse é ponto número 1. Ponto número 2, é muito melhor, levando em consideração tudo, o carro híbrido ou plug-in do que um carro 100% elétrico. Se a gente fala, número 3, se a gente fala realmente de redução de poluentes, o etanol é a melhor solução, seja no começo, no meio e no fim do ciclo, né? E o etanol aqui está cada vez mais forte, não só aqui como no mundo, até porque o etanol ele começou com uma tecnologia de cana-de-açúcar, depois foi para beterraba, para milho, agora celulose. Hoje você faz etanol de qualquer coisa, você pega uma folha e você faz etanol. Tem o 2G agora que a Raízen está desenvolvendo, que é um etanol que polui ainda menos que o etanol comum. Então, assim, é realmente o combustível do futuro, a gente imagina. Não, e usam bagaço de cana para gerar energia, eles queimam bagaço de energia. É autossuficiente, né? A usina em energia. Então, assim, realmente é uma operação muito limpa, né? E a gente vê que agora os governos estão atentando para isso. Cada vez mais, Brasil, Índia, Estados Unidos, falando muito proativamente a favor do etanol, né? Eu até trouxe aqui só para fechar, né, alguns gatilhos importantes, né? Então a gente teve o Mover, que é um programa do governo federal, que começou a melhorar essa questão do ciclo de vida do veículo, né? Então eles estão expandindo para avaliação do berço à roda. Antes era só do tanque à roda, então você só olhava as emissões. Agora o próprio governo está dizendo para a gente olhar a questão da fabricação, da emissão de poluentes. Então isso é um gatilho muito importante para as nossas teses e para as próprias montadoras, né, ficarem atentas nessa pegada de carbono. A gente teve de janeiro também, a projeção da Anfávia de um aumento de 32% na produção de veículos pesados em 2024. Então isso pega na veia aqui as nossas teses, né, Schultz, Tupi, Rio-Sulense. E a gente teve também o ProAna, né, que é um Programa Nacional de Armazenagem, que está sendo discutido no Senado, que é um programa para ajudar, auxiliar os produtores, né, a combater o déficit de armazenagem. Então a gente só separou algumas notícias que saíram no último mês, que são notícias que impactam diretamente nas nossas teses, né, trazem bons ventos aí para nossas posições nos próximos meses. Aí. A gente eventualmente, né, daqui a um ano, daqui mais para frente, como a gente tem essas teses, a gente se acompanha muito de perto essa indústria, vamos sempre atualizando, né, nas nossas resenhas, nas nossas lives, não necessariamente sobre veículos elétricos, mas eles acabam fazendo parte da análise inteira do segmento, que a gente atua bastante. Então vocês vão estar sempre bem alinhados e acompanhando essas evoluções, né? Eu acho que a tendência está dada, né? E é isso. Queria agradecer aí, Guilherme, pela participação, né, e pela resenha. Tá aí a resenha para quem quiser ver, tem o QR Code na tela e tem no nosso site também, www.trigonocapital.com, a resenha, né, e a live. A live no canal do YouTube também, então para quem quiser, né, aprofundar mais, ela foi mais de 2 horas de live, está disponível no canal da Trígono, e a resenha que o Fred comentou no QR Code você acessa ou no nosso site, e aí tem um material mais descritivo, né, ainda mais completo, para quem gosta do assunto e quer aprofundar. Muito obrigado a vocês pela audiência. Obrigado, pessoal.